Um conceito importante a ser entendido é a diferenciação entre o vento real e o vento aparente. Esse entendimento ele é significativo para a segurança e uma navegada mais dinâmica e mais assertiva. O vento real consiste no vento que você vê na previsão, que você vê nos aplicativos, que vê no site, que na hora do repórter passar a informação meteorológica lá na televisão, ele sempre que se fala é o vento real, que é o vento que existe devido à circulação, seja ela uma circulação geral da atmosfera, os ventos alísios ou os demais tipos de ventos existentes, ou os ventos da micrometeorologia. Todas essas informações são dadas, são vento real. Então esse é um dado importante. Então, hipoteticamente, temos hoje 10 nós de vento real. A previsão é de 10 nós. O marcador do aeroporto, o anemômetro, que é o instrumento que mede a velocidade do vento, ele está indicando lá 10 nós, né? Que cada nó equivale a 1,85, quer dizer, estamos aí com equivalente a 18 km por hora de vento. Mas aqui na náutica a gente usa a unidade de medida em nó. Então a gente tem 10 nós de vento real. Bem, esse é o vento de hoje, 10 nós. Agora a gente está velejando no contravento com a screech aberta com 4 nós de velocidade. Eu vou arredondar os números para facilitar o nosso entendimento, mas é óbvio que é uma composição de vetores para a gente ter esse número exato. Mas números arredondados, eu tenho 10 nós de vento real e estou andando a 4 nós contra o vento. Então eu tenho 10 de vento vindo contra e eu estou me deslocando a 4 nós. Eu tenho a sensação de 14. Então eu tenho aqui 14 nós de vento aparente, que a gente chama de vento aparente. E para o barco, o que significa o vento mais importante é o vento aparente. Que toda vez que a gente está em deslocamento, e a gente quer estar sempre em deslocamento, se a gente está navegando, a gente tem uma composição do nosso deslocamento mais a velocidade do vento. E essa composição que se dá ao vento aparente, que pode ser diferente, como nessa condição agora, que a gente está indo 10 nós de vento real, 4 nós de velocidade contra o vento, então nós temos uma composição de 14 nós de vento aparente. Se eu agora fazer o que vou fazer para demonstrar aqui para vocês, ao invés de ir contra o vento, passar aí com o vento de popa, eu diminuo esse valor. Eu tenho os mesmos 10 nós e ao invés de eu somar e ter 14, eu vou diminuir e vou ter 6 nós de vento aparente. Continuando lá a explicação sobre o vento real e o vento aparente, peguei aqui o veleirinho para vocês tentarem entender a diferença do vento. Ó, eu tenho vento agora aproximadamente de 10 nós contra e estou me deslocando aos 4 nós contra o vento. Então eu tenho uma sensação de vento. Não sei se no microfone eu vou conseguir captar esse barulho do vento. Ao passo que se eu, sem fazer nada, somente ao invés de ir contra o vento, passo aí a favor do vento, o veleirinho, essa sensação de vento que está existente aqui, ela vai ser diminuída. Ao invés de eu sentir aqui 16 nós, eu vou passar a sentir 6 nós. Ou melhor, 14 nós, eu vou passar a sentir 6 nós. Eu não estou fazendo absolutamente nada, só estou colocando o barco de vento em popa, como se diz por aí. E aí a gente está retornando, parece que o vento morreu, que a gente parou. Na verdade não, a gente continua deslocando da mesma velocidade e o que mudou foi a sensação do vento. O vento real permanece o mesmo, os 10 nós, só que eu estava indo contra ele, aí eu estava recebendo 14 nós, agora estou indo a favor dele, aos mesmos 4 nós, e estou indo a sensação então de 6 nós. Nesse momento, onde eu mudo minha configuração, é importante eu mudar também o meu ajuste de velas. Para ir contra o vento, eu vou com as velas o máximo caçada. A gente está com uma vela exótica, uma screech, que é uma vela de um tecido diferente, que ela permite, mesmo sendo uma vela grande, navegar contra o vento. Velas maiores geralmente não têm essa característica, essa vela nos permite. Então a gente estava numa mareação
Mareação é o ajuste das velas, né? De contravento, quer dizer, as velas caçadas, todas elas, a retranca bem ao meio do barco e a vela de proa bastante caçada. Então a gente tinha essa configuração para andar no contravento. Agora eu coloquei o barco para navegar em aleta, para a gente ter essa sensação, que é um outro tipo de ângulo. A gente está trabalhando aqui com uma outra física diferente, que no capítulo específico vocês vão saber diferenciar. E aí eu preciso ajustar as velas, quer dizer, eu preciso soltar as velas. Quando eu velejo contra o vento até 90 graus, eu preciso que o barco seja puxado, que exista aquela composição da física ali entre as velas e o barco seja puxado no contravento. Passou dos 90 graus, como está acontecendo agora, eu quero expor a vela ao máximo, aí esquece toda aquela física. É muito mais simples, eu só quero expor a vela ao máximo para o vento bater e me empurrar. Basicamente, a grosso modo, seria isso. Então eu vou soltar as escotas, vou fazer agora primeiro com a Screech. Aí é bem simples, eu desenrolo uma vez, desenrolo duas. Mantenho o afastamento da catraca e vou soltando devagarzinho o cabo. E ele vai soltando. Até o ponto que eu acho que está razoável, e aí eu uso esse mesmo ajuste para a vela grande. Então eu mantenho ela enrolado duas vezes e solto a vela para que o vento bata e me empurre. E o interessante é que aí a gente perdeu completamente aquela sensação de velejada de contravento, o barco deixa de inclinar, o que faz o barco adernar é a energia das velas passando sobre ele, e aí a gente começou, o barco estava solto, e aí a gente começou a navegar numa configuração diferente. O barco está indo de vento em popa. E aí, eu queria que o Madeira, por favor, viesse aqui para filmar a velocidade. Parece que a gente está parado, mas a gente está mantendo a mesma velocidade, entre 3 nós e meio, 4 nós de velocidade. A mesma que a gente estava estabelecendo quase no contravento. No contravento a gente tinha um pouquinho mais de velocidade, porque eu tinha mais vento aparente. A minha velocidade somada à velocidade do vento real me permitia maior velocidade de vento aparente. Logo, eu tinha um pouquinho mais de velocidade real do barco. Aí eu estou falando de velocidade do vento real, velocidade do vento aparente e velocidade real do barco. Que aqui, vocês viram aí, que tem a sigla SOG, de Speed Over Ground. O barco, ele pode ter duas velocidades. A primeira é essa que eu falei para vocês, que é a velocidade do solo. É a velocidade do GPS, é quanto que a gente está se navegando sobre a superfície da Terra. Mas existe ainda uma segunda velocidade, que é a velocidade sobre a água, sobre a camada. Porque a água pode estar se deslocando, a gente pode ter uma maré, corrente, e aí digamos que você está aqui nessa situação com uma maré de um nó a seu favor. Eu estou indo para o norte e eu tenho uma maré de um nó indo para o norte também. E aí, se o barco estiver parado, a própria água, a força do deslocamento da água, um nó já vai me garantir um nó de deslocamento naquele sentido, quer dizer, nesse caso hipotético, ao norte. Aí eu somo minha velocidade de 4 nós, eu tenho uma velocidade indicada do barco de 5 nós, mais a minha velocidade de deslocamento não é 5 nós, porque eu tenho 5 nós é a composição de 4 que eu estou velejando sobre o fluido, sobre a água, e esse fluido está seguindo na mesma direção a um nó. Então essas duas velocidades, elas somando, essa é a diferenciação entre velocidade, a SOG, e a velocidade indicada no barco. A SOG, ela é indicada pelo GPS, né? O GPS marca o seu deslocamento sobre a terra e te informa. A velocidade indicada, que é a velocidade real que você está se deslocando sobre a água, ela,
precisa de um instrumento no barco, que é o indicador de velocidade do barco. É como se fosse, para vocês entenderem, um pequeno ventiladorzinho que fica preso no fundo do barco e conforme a água vai passando ali mais rápido ou mais devagar, ele vai indicando essa velocidade. E aí, somada os instrumentos modernos, pegando essa informação da velocidade indicada, a velocidade do seu GPS, a velocidade do vento real, a velocidade do vento aparente e esses ângulos, te dão uma infinidade de informações muito valiosas para você se configurar da melhor forma sempre. Então, é importante conhecer todas essas informações, todos esses instrumentos para você executar uma navegação mais eficiente, mais segura e confortável.